Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a força do medo. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat um ok se vocês estão me ouvindo, tá? E gostaria de saber e sinaliza aqui no chat, por favor, e de 0 a 10 como está o meu áudio, por favor. Ok. Primeiramente, deixo eu me apresentar, né? Eu sou Sayuri Takara, psicóloga, coach, formada pela Universidade Anhanguera, com especialização em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Primeiramente, é um prazer contar com a participação de todas vocês aqui na live. E antes de começar a nossa live, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o medo pode ser controlado? Vamos pensando em algo ao longo da nossa live sobre esta questão, tá? E no final da live voltaremos a essa questão, porque ela vai estar ligada a uma estratégia que vou passar para vocês, tá? Hoje vocês não vão ter apenas teorias aqui comigo nessa live, vocês vão ver que na prática como usar no seu dia a dia todas as estratégias, recursos e informações que estarei passando aqui para lidar ou até mesmo controlar o medo. O que eu vou passar aqui para você de informações são estratégias mais recentes e recursos para controlar ou lidar melhor com o medo que impede o crescimento de muitas mulheres e poucas mulheres têm acesso a esse conhecimento e informações que vocês estão prestes a receber e saber. Eu vou passar uma estratégia que vai auxiliar você a lidar melhor com o medo e, sem dúvidas, é uma estratégia preciosa. Vou estar compartilhando com você no final da nossa live. Então, continue assistindo que em alguns instantes vou passar esta estratégia preciosa para vocês. O que é o medo? O medo é uma das emoções mais básicas e instintivas, né? Então, pode ser observada tanto em animais como nos seres humanos, e é algo que no nosso cotidiano nós passamos por esse tipo de emoção que é o medo, mas às vezes a gente não percebe que a gente está passando por isso. E a palavra emoção, derivada do latim movere, mover, enfim, né? E assim, nós podemos compreender que a emoção é um motivo, é um movimento, perdão, que vem de dentro para fora e é um modo de comunicar os nossos estados e necessidades internas
mais importantes. Então, as emoções, elas são reações biológicas que elas nos mobilizam energia e dessa forma prepara o corpo e para se adaptarem a situações que o indivíduo tenha que enfrentar no seu cotidiano. E assim é criado um desejo motivacional para que algo que ela, que sem assim, vamos supor, que às vezes no seu cotidiano, assim, você passa por sensações de medo e às vezes você não sabe fazer o que fazer com aquele medo, né? Medo tanto pode paralisar como nos motivar a fazer novas coisas em nossas vidas, enfim, motivar a fazer atividades ou até mesmo superar alguma crença ou até mesmo sair de um estado de acomodação, porque às vezes o medo nos mantém em um estado de acomodação. Ah, eu sempre fui assim, eu tenho medo de fazer novas coisas em minha vida, de fazer, de sair do meu emprego. Então, o medo às vezes é limitante também, tá? Porém, cada emoção desperta reações específicas. E quando falamos de medo, devemos compreender e entender que é uma reação que ativa os nossos instintos de alerta, nos deixando atento a possíveis riscos, como no caso de que às vezes a gente vai atravessar a rua, né? Então, pelo fato do medo de sermos atropelados, nós olhamos para os dois lados para saber se está vindo carro ou não. Então, querendo ou não, o medo é um instinto a qual faz com que auxilia na nossa preservação fisiológica. E deste modo, o medo é sim responsável por nossa preservação. Mas quando ocorre em exagero, como eu havia falado anteriormente, ela acaba nos paralisando, né? E isso, quando acaba nos paralisando, é algo que muitas vezes nos impede ou até nos limita a fazer algo de que nós tanto gostaríamos de fazer. E eu gostaria de fazer um lembrete. Continue aqui comigo, que em mais alguns instantes eu vou passar uma estratégia preciosa para lidar melhor com o medo, como prometi no início da nossa live, tá? E eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que o medo é uma forma de controle de nossos pensamentos e emoções? Bom, socialmente nós somos impelidos no sentido do medo no nosso cotidiano. Nós vivemos hoje em violência, catástrofes e às vezes é reproduzido na televisão de uma forma muito violenta. E às vezes você só muda os canais, só tem violência e não passa assim algo que nos faz algo construtivo. Não, pelo contrário, para muitas pessoas, aquilo que é passado pelas mídias é algo que impede de, de vivenciar algo que elas gostariam de fazer. Por exemplo, andar na rua, ou até mesmo de visitar algum bairro, receio de ir para periferia, enfim. Então, às vezes, você fica com um preconceito de algo que muitas vezes, na realidade, não é tanto
aquilo que é transmitido pela televisão, até pelas mídias sociais, mas que acaba tornando-se proporções maiores do que elas são. Então, nosso medo impede que possamos conhecer, até observar se aquilo mesmo é real ou não. Nesse caso, o medo nos paralisa. E nesse contexto, surge uma sensação permanente de que estamos em perigo e que somos potencialmente perigosos uns aos outros, e o que pode inclusive gerar ansiedade em função da necessidade de prever possíveis riscos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa nunca visitou o Rio de Janeiro, mas pelo fato de ver tiroteio ou até mesmo sequestro, assalto, enfim, ela fica com receio de visitar o Rio de Janeiro. É lógico, é uma cidade a qual precisa ter cuidados, mas que se a pessoa tiver os devidos cuidados, por que não ela não pode visitar a cidade? Então, nesse caso, o medo pode impedir de você visitar ou até mesmo vivenciar um fato a qual seria muito bonito, igual visitar o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, enfim, outros lugares turísticos tão bonitos que às vezes pela violência a gente fica receoso e até mesmo com medo de visitar. E o medo, ele paralisa, mas as conquistas vêm a partir do movimento. Como eu havia falado anteriormente, o medo ele resulta em falta de segurança e gradativamente se transforma em aversão. As coisas que faziam parte do cotidiano. Com o tempo, algumas coisas e as pessoas deixam também de sair de casa, de praticar esportes, de viajar, de conhecer um novo amor, com base em seus medos ou julgamentos de terceiros. Aí vocês devem estar se pensando, como assim, Sayuri? Né? O medo, querendo ou não, ele às vezes paralisa. Por quê? O medo também às vezes muitas vezes assim, você viveu uma experiência não muito legal na sua vida e aí você fica com receio, com medo de vivenciar novamente. Por isso que às vezes você fica com medo de vivenciar um novo amor, de começar um novo esporte, enfim, de começar a vivenciar coisas novas na sua vida, né? Mas se, se nós pensarmos sobre as estruturas como elas que formam o medo, né? Nós mulheres sempre estamos submetidas a muitas delas. Aí você deve estar pensando assim, como assim, Sayuri? Né? Por muitas vezes, o medo não é só uma sensação, ela é real. Então, por isso, é necessário obter informações que oriente a respeito, né? De que ser capaz de que você compreenda aquele medo e consiga enfrentar aquele medo adequadamente, ao invés de fingir que não existe. Porque muitas vezes o medo está ali, mas ficamos em mecanismo de negação. Não, esse medo não existe, isso aqui não é real. Mas o medo está ali. Então, a diferença é de como que você encara e como você lida com esse medo. Bom, uma coisa que eu vou falar também para vocês é sobre o Setembro Amarelo, que em geral nós falamos sobre a campanha
Sempre estamos associados à depressão, mas, entretanto, quando passamos pela, pela depressão, o medo é algo que influencia muito nos quadros depressivos e ansiosos. E é muito comum observarmos em relação a essas condições. Nessa questão desse slide, eu gostaria de explicar um pouco que o que acontece. O, Tanto o medo quanto a ansiedade, elas antecedem a depressão. Então, por isso que quando aprendemos ou sabemos lidar melhor com o medo e com a ansiedade, faz com que não chegamos no estágio de depressão, né? Então, antes de chegar nesse estágio, é interessante vocês procurarem uma ajuda psicológica para que vocês não se encontrem nesse estágio depressivo, certo? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu gostaria de perguntar o que vocês estão achando do meu conteúdo. Escreva aqui no chat, por favor. E eu também gostaria de saber, hoje, na atualidade, o que vocês têm mais medo e como vocês lidam com esse medo? Imagino que para vocês, assim, deve ser algo que às vezes nós passamos pelo medo no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe que passamos por por aquele sentimento. Às vezes se encontra de forma assim tão rotineira ou na vida estressante que a gente leva, que a gente às vezes nem para observar o medo, mas é algo que está ali, né? E é o que eu sempre falo e retifico novamente. O medo, ele tanto pode paralisar quanto nos motivarmos a fazer coisas novas na vida. O diferencial é como você lida com esse medo ou o que você faz com este medo, certo? E neste mês de setembro amarelo, eu vou fazer uma. Desculpa. Infelizmente, eu não posso abrir para todas devido à limitação da minha agenda. Portanto, eu vou colocar aqui nos comentários o link de um formulário com algumas perguntas e questões, e as 10 primeiras que responderem e estiverem aptas a receberem minha consulta terão direito a um valor social. Minha secretária Vanessa entrará em contato com todas que preencheram o formulário e, e deixarem as respostas das questões solicitadas. Essa foi uma forma que eu encontrei para ajudar e também ajudar por causa do Setembro Amarelo, a qual finaliza agora no final do mês, certo? Vamos lá. O medo, ele está fortemente presente quando pensamos em violência, que é uma situação que política e econômica e entre outros assuntos, né? Porém, para qualquer problema e medo que se tiver acontecendo, vocês também podem pedir ajuda, auxílio, né? Por isso que a psicoterapia ela faz toda a diferença nesse processo, tá? Uma coisa que eu ia falar e comentar com vocês, mulheres vencedoras, é que uma relação saudável com o medo se estabelece a partir do contato com a realidade e o manejo de cada situação. Portanto, não subestime ou engrandeça seus medos sem fundamentos. Nessa questão, eu gostaria de falar para vocês, mulheres vencedoras, que
O que que acontece em relação ao medo é que às vezes a gente, às vezes, ou engrandece esse medo, ou a gente diminui ele, no sentido que às vezes a gente valoriza muito ele e às vezes a gente vê que aquele medo não é daquele tamanho, né? Ou daquela proporção, mas que pelo fato da gente estar na zona de conforto, nós acabamos nos encontrando nessa situação. E agora, e com base em evidências, conseguimos identificar estratégias mais adequadas e maneiras mais assertivas de lidarem com o medo. Lembre-se que é necessário diferenciar o medo real de um medo imaginário. Nesse caso, vocês devem estar se perguntando: como assim? O medo real de um medo imaginário? O medo real é aquilo a qual vivemos no nosso presente, e o medo imaginário é aquilo que a gente sofre por antecipação. O medo de: será que eu vou dar conta? Será que realmente o que estão pensando de mim? Então, geralmente é o julgamento do próximo também. Tem esse medo também. E aí, voltando à pergunta do início da live que eu fiz para vocês, eu vou perguntar novamente. Você acha que o medo pode ser controlado? Eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat para mim se vocês acham que o medo pode ser controlado ou não. E agora eu vou passar uma atividade a qual eu tinha relatado no começo da live, que é uma atividade a qual que se chama Diário do Pensamento do Medo, né? Esse diário ele funciona da seguinte forma: o que que vocês fazem, né? Vocês têm que sempre pensar em uma situação, né? E nessa situação, o que aconteceu? Aonde você estava? E aí você coloca aqui, né, nesse diário de pensamentos, um medo e uma situação a qual você viveu esse medo. E nessa situação que você vivenciou esse medo, você coloca assim o pensamento. O que que você pensou no momento, né? E depois você coloca o que que você sentiu e como que foi isso para você. E depois você coloca o comportamento, como, como você reagiu, o que que você fez perante a esse medo. Aí vocês devem estar se perguntando para mim, tá, Sayuri, depois que eu fiz tudo isso, o que que eu faço? Ok, esse diário é para vocês, mulheres vencedoras, fazer vocês pararem e refletirem sobre se esse medo é real ou não. Como eu havia explicado anteriormente, muitas vezes nós subestimamos esse medo. Nós colocamos esse medo como algo que muitas vezes uma proporção maior do que ele realmente é. Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós estamos trabalhando, né, no nosso trabalho, enfim, com as nossas colegas, e muitas vezes a gente fica com medo de não dar conta ou tem o medo do que os outros estão pensando de você. E aí, nessa situação aqui do Diário dos Pensamentos, você iria colocar a situação a qual vocês estão vivenciando. Então, o exemplo que eu relatei, né, sobre as colegas de trabalho, né? E o que que elas estão pensando de mim, né? Então, quando vocês colocam no diário e a partir do momento que vocês visualizam, vocês conseguem ter uma percepção maior desse medo e perceber se esse medo é real ou não.
ou se esse medo ele for real, como que a gente se comporta, como que a gente está reagindo perante esses medos. E aí que depois dessa reflexão toda do diário dos pensamentos, do medo, ele faz com que você perceba aonde você pode melhorar para você lidar melhor com o seu medo. E refletir e identificar quais são os seus medos é fundamental para elaborar estratégias de enfrentamento e a psicoterapia pode ajudar. Quanto mais preparados estamos frente a uma situação adversa, menos nervosos ficamos e melhor é o nosso desempenho. Busque sua autonomia emocional para viver uma vida melhor. E para finalizarmos, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, mulheres vencedoras, de que nós precisamos naturalizar o medo, mas não banalizá-lo. O medo é importante para a nossa preservação, mas não podemos deixar que ele nos paralise e nos impeça de realizar nossos objetivos e sonhos. Sentir medo não é feio ou menor. Caso seja necessário, procure ajuda especializada. Reconhecer nossos medos é o primeiro passo de coragem para viver melhor. E é isso, mulheres vencedoras. Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado a vocês, vocês tenham gostado. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E lembrando que para você ficar sempre informada, participe da minha assessoria live mensal gratuita, que todo mês um conteúdo super incrível pensando em você. Também não deixe de curtir, visitar e compartilhar os meus conteúdos informativos em minhas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido agregador na vida de vocês e que eu consiga fazer esse diário de pensamentos negativos, consiga fazer a diferença na rotina de vocês em relação aos pensamentos e até mesmo às situações de medo a qual vivenciamos no nosso cotidiano, tá? Eu gostaria muito de agradecer e a presença de todas vocês e eu gostaria de também dar um grande abraço em todas e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença e por todas vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada.